Quais são os temas prováveis de redação para concursos e vestibulares e também o Enem de 2021? Bom, se você quer saber a resposta dessa pergunta, fica comigo porque hoje nós vamos falar dos eixos temáticos possíveis de aparecer aí na sua prova, na sua redação de 2021. Então fica ligado que nós vamos falar sobre temas importantíssimos para você levar para sua prova, certo? Então vamos lá, porque algumas pessoas têm facilidade, têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade no processo da construção de um texto. Porém, criar uma redação nota 1000, como é o nosso objetivo aqui no Método 1000, não é impossível para ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou mostrar para você alguns dos nossos eixos temáticos, dos nossos diferentes eixos temáticos, na qual os alunos do Método 1000 praticam as suas redações e que você também pode adotar essa forma de estudar para a sua redação, aprendendo a praticar os temas dentro de eixos temáticos e assim você começa a aprender e vai aprender a desenvolver um bom texto, porque você vai aprender a como estruturar dentro de uma redação dentro de um grande tema. Então, por isso que eu preparei essa aula, né? Preparei essa aula justamente para mostrar para você como que os eixos temáticos e os seus mais variados temas podem ser cobrados em diferentes provas em 2021. E o primeiro eixo temático é o eixo temático política. Olha só, quero mostrar para você aqui que dentro do eixo temático política pode aparecer para você uma redação com o seguinte tema: a importância das estruturas democráticas para a manutenção do Estado democrático de direito, né? Então, assim, o que você tem que saber, porque aqui a gente não só fala o tema, como a gente trabalha esse tema para você aprender e conseguir desenvolver uma redação nota 1000. Então, as estruturas democráticas, respondendo aqui a esse tema, sólidas, tá? São um pilar para a manutenção do Estado de Direito, tá? O que significa isso? Um Estado de Direito é um Estado em que as leis são criadas para o povo, pelo povo, né? E respeitando a dignidade de cada indivíduo. Mas, a partir do momento em que as grandes estruturas estão sendo atacadas, contestadas a todo momento, isso enfraquece o Estado Democrático de Direito e, como consequência, pode pôr em risco a manutenção da democracia como um todo. Então, toda a questão, quando a gente pensa num executivo, num legislativo, num judiciário, quando essas estruturas são atacadas de maneira a derrubar essas estruturas, nesse momento nós temos um risco na manutenção do nosso Estado de Direito. Ou seja, nós temos um problema, que é, será que todos aqueles meus direitos garantidos constitucionalmente, eles estão garantidos, visto que as instituições que zelam por esses direitos estão sendo atacadas? Então, essa é uma questão importante para você conseguir interpretar algum tema que venha relacionando essa questão da democracia, o Estado democrático de direito. Lembrando que você só consegue exercer a sua cidadania, né, se você tem um Estado democrático de direito. Você tem liberdade de expressão, né? Se você tem garantido a propriedade, se você tem garantido a educação, a saúde, entre todos os direitos que permitem que você exerça a sua cidadania, certo? Então, por exemplo, o seu direito de ir e vir, ele é um direito na qual, um direito do Estado democrático, certo? E o fato de você ir e vir é algo que compreende um ato de um cidadão. Ou seja, esse é um exemplo da sua cidadania. Perfeito? Bom, agora vamos para o nosso segundo eixo temático, que pode estar presente nas redações de vestibulares, de concursos e do Enem em 2021, que é o eixo temático sociedade. E dentro desse conceito, pegando um gancho com o que a gente estava conversando sobre política, né? Nós podemos falar sobre a deturpação do conceito de liberdade. Deturpação do conceito de liberdade é aí uma discussão, claro que essa discussão ela pode estar envolta de vários subtemas, tá? Mas quando eu falo em deturpação do conceito de liberdade, seja ela individual ou coletiva, isso pode configurar um tema de redação.
A liberdade, a banca pode trazer uma discussão sobre a liberdade individual, mas ele também pode trazer uma liberdade coletiva. Tá? E aí, você vai fazer o que na sua redação? Você vai exemplificar um assunto que pode ser contexto para várias temáticas de redação, que é a pandemia. Mais especificamente nesse caso da liberdade, você pode dizer que durante a pandemia, nós chegamos ao ponto de ver recomendações da Organização Mundial da Saúde sendo colocadas em questão por serem vistas como ataques à liberdade individual. Ou seja, se as pessoas têm o direito de ir e vir, por que elas não podem sair de casa ou frequentar determinados ambientes depois das 8 horas? Enfim, cada município teve lá nos seus momentos de lockdown, ou o direito de ir e vir ficou restrito. Aqui no Brasil não tanto, mas na Europa, por exemplo, tinha em algumas cidades, as pessoas poderiam sair da sua casa e deslocar até 2 quilômetros do perímetro da sua casa, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Cada cidade tinha a sua distância possível de se deslocar. Então, foi discutido isso. Espera aí, mas isso não está ferindo a minha liberdade individual? Né? Uma outra coisa também que foi discutido durante a pandemia, que pode ser trazido em forma de texto de apoio para você interpretar e debater, foi a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. Né? Mas então, se o espaço público é público, eu posso ocupar esse espaço da maneira que eu quero? Eu não quero usar máscara. Eu posso ocupar esse espaço sem máscara, visto que isso está ferindo, né, a minha liberdade individual? Mas será que essa liberdade individual não fere a liberdade coletiva, visto que vivíamos numa pandemia? Então, são algumas reflexões que você pode levar para a sua redação, caso venha, né, um tema relacionado a esse eixo temático sociedade, falando sobre a liberdade. Lembrando que aqui, nesse vídeo de hoje, eu só vou citar para você alguns temas, porque às vezes os alunos, eles querem uma lista de temas para treinarem. Então, não querem só uma aula específica falando sobre um tema. Então, essa aula de hoje é justamente para você que está buscando uma lista de temas para pesquisar, estudar e desenvolver uma redação. Tá bom? Então, nós falamos agora do nosso segundo tema para as redações de 2021. Agora, nós vamos para um outro eixo temático importante, que é a cultura. A cultura tem sido debatida muito, muitas bancas têm um apreço bastante especial com relação à cultura. Então, a cultura que envolve os nossos costumes, os nossos valores e tudo mais, ela normalmente acaba sendo inserida na discussão de todos os demais eixos temáticos, tá? Mas hoje, nessa aula, eu quero indicar para você que você faça um debate numa redação sobre a arte e os valores fundamentais da sociedade, a arte e os valores fundamentais da sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque em 2021 2020 e 2021 aconteceram vários debates, polêmicas sobre a questão da arte, a representação da arte, principalmente por conta das figuras de ex-escravagistas, né, como foi o caso do Edward Colston lá em Bristol, na Inglaterra, o Cristóvão Colombo nos Estados Unidos, que derrubaram a estátua dele. Aqui no Brasil, colocaram fogo na estátua do Borba Gato, que foi um bandeirante acusado de matar muitos índios, muitos negros. Então, para alguns, esse ato é um ato de vandalismo. Para outros, é um ato necessário para trazer a discussão para a sociedade de que não se deve homenagear pessoas que causaram sofrimento, dor, morte de determinados grupos. Então, essa é uma questão que eles podem trazer para você, e não é fácil fazer essa discussão, já adianto, não é fácil, né? Quando você vai a fundo nas motivações, e ao mesmo tempo a fundo na discussão do que é um patrimônio histórico, o que é um patrimônio cultural, isso acaba fazendo com que o aluno, às vezes, tenha dificuldade na escrita disso. Mas, claro, inclusive nós temos uma aula aqui no Método 1000 falando sobre cultura, e essa aula é muito rica para quem deseja treinar esse eixo temático e esse tema, certo? Mas vamos lá. Algumas ideias para você dentro dessa problemática. Pense a arte como uma ferramenta da salvação da humanidade. E já te explico por quê. Porque a arte,
que é transmitida, aquela arte que é transmitida de geração após geração, serve como um ponto de partida para a evolução de toda a humanidade. Então, dessa forma, né, a arte carrega consigo conhecimentos que constituem a sociedade civilizada, e negar a importância da arte coloca em risco, inclusive, os nossos valores fundamentais da civilização. Então, por exemplo, na pandemia, a arte, seja a arte como música, como literatura, como cinema, foi um fator fundamental para a manutenção da saúde mental. Você pode fazer essa relação, né? Dessa relação, olha, a arte foi... Gente, o que foram aquelas lives? Né? Aquelas lives deram vamos dizer, um abrigo, por mais que, por exemplo, eu particularmente, né, não gosto de música sertaneja. Eu, Carla, não gosto. Mas eu percebi o quanto animou muita gente, porque daí as pessoas ficavam postando no Stories, né? Ficavam postando lá e eu vi que aquilo virou um momento dela dar aquela despressurizada. Então, isso aconteceu no mundo inteiro. Nós tivemos lá a apresentação do Andrea Bocelli, se não me engano, na Páscoa de 2020. Até o BTS, que é aquela banda sul-coreana, né? Aquele, né? Do K-pop, também fizeram movimentos. Então, assim, teve muitas questões legais da arte, visitações online de vários museus, cursos disponibilizados. Ou seja, tá? Isso foi a arte, a cultura, serviu como um abrigo para aqueles que estavam com, vamos dizer, a saúde mental em perigo no momento da pandemia. Beleza? Beleza, então deixa essa reflexão para você. Um outro eixo temático estudado pelos alunos do Método 1000, que se preparam para fazer uma redação com nota máxima, é o eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. E aqui nós temos o tema dentro desse eixo temático, que são os surtos epidemiológicos e as suas relações com o meio ambiente. Nada, gente, pensa só no quanto isso pode ser discutido e quanta coisa pode ser dita dentro desse contexto. É porque, afinal de contas, a gente está vivendo uma epidemia, mas lembrando que não é só a epidemia do coronavírus que existe. Aqui no Brasil existe dengue, febre amarela, aí várias doenças que já estavam em alguns lugares erradicadas por conta do movimento anti-vacina, voltou a ter. Então, assim, o que são esses surtos epidemiológicos e qual é a relação dos mesmos com o meio ambiente? E também vou explicar isso para você, porque há algum tempo os cientistas alertaram para a necessidade do ser humano rever como que ele cuida do meio ambiente. Né? A gente pode até identificar ali em 1972, naquela primeira conferência, grande conferência que reuniu vários países, que foi a Conferência de Estocolmo, né? Lá em 1972. Mas eu vou falar uma outra coisa mais recente, mais recente depende do ponto de vista, mas de 2017, que no Brasil houve um surto de febre amarela, né? Então, assim, hoje nós passamos pela pandemia da Covid-19, que a origem da Covid-19 ainda não está completamente explicada, né? Então, a origem da Covid-19, a OMS diz uma coisa, a Lancet diz outra, o governo chinês diz outra. Ou seja, não existe ainda um consenso do que foi que levou à pandemia. Então, sem dúvida, para quem vai fazer uma redação em algum vestibular, concurso ou Enem, agora em 2021, com certeza é preciso refletir como a desconsideração desses alertas, né, pode explicar a situação que o mundo vive atualmente. Beleza? Bom, um outro eixo temático também extremamente importante, aqui na nossa lista de temas, ele não está na lista não está numa sequência de importância, porque tudo depende da banca, né? Enfim, do cargo. Mas, claro que daí você terá que ter conhecimento da sua banca para ver quais que são os temas que a sua banca especificamente tem uma maior tendência de cobrar. Né? Mas, por exemplo, agora a gente vai falar de um tema que pode aparecer em quase todas as bancas que nós conhecemos aqui no Brasil, que é o eixo temático educação, para falar sobre o ensino à distância como dificultador do acesso à educação. Porque muito se falou sobre o ensino à distância como facilitador. Por exemplo, agora, para você que está me assistindo por um aparelho, né, tecnológico aí, um computador, um celular, na televisão, esse ensino à distância está sendo facilitador para você.
Mas será que todo mundo tem acesso ao que você tem? Então, o ensino à distância pode ser um dificultador do acesso à educação. Então, é uma proposta, né, é uma aposta bastante envolvente, inclusive, né, que faz o indivíduo pensar ao contrário do que na maioria pensa. Então, é inegável. E isso tem que estar presente na sua redação sobre, dentro desse eixo temático educação, que a tecnologia está sim presente no dia a dia das pessoas e pode, inclusive, ser uma excelente ferramenta para um uso pedagógico. No entanto, você não pode desconsiderar que em um país com tamanha desigualdade, e aí você coloca isso como argumento na sua redação, né? O Brasil é um país muito desigual, né? Que inclusive que se impõe ao acesso a essas ferramentas, que a utilização delas para promover a educação pode sim funcionar como um segregador do acesso ao ensino e não como um agrupador do acesso ao ensino. Uma outra questão também, e já que estamos falando, né, sobre essa questão do uso da internet para a educação, a gente sabe que a internet ela pode ser utilizada para vários fins. Muitas coisas a gente consegue fazer usando a internet. Ou, na verdade, é o contrário, né? São poucas coisas hoje que a gente consegue fazer sem a internet, certo? E é por isso que nós entramos num outro eixo temático, que é o eixo temático ciência e tecnologia, para falar sobre o papel das redes sociais e a polarização da sociedade, né? Porque o uso das redes sociais faz parte da rotina de grande parte da população do mundo, não só brasileira, e isso se dá justamente pela facilidade e agilidade do acesso à informação. Contudo, lembre-se que na redação você tem que ser mais perspicaz. Você não pode trabalhar com aquela coisa óbvia. Então, o que você pode colocar na sua redação como um pensamento bastante importante que vai dar um diferencial para sua redação? Que esses fatores, né, da informação, da agilidade, da facilidade, são desastrosos quando nós pensamos em qualidade de informação e na formação de uma opinião aprofundada a respeito de temas mais significativos. Porque o que a gente percebe? Por ser muito ágil e por ser muito fácil o acesso a essa informação, muitas vezes a característica, o que simboliza essa informação é a superficialidade. E essa superficialidade, aliada ao sentimento de pertencimento a um grupo, que são geradas pelas redes sociais, e isso faz com que as pessoas defendam um posicionamento, muitas vezes de maneira irracional. Ou você nunca abriu o seu celular e viu uma postagem de uma pessoa que você falou assim, cara, essa pessoa deve estar... Isso aqui só pode ser piada, essa pessoa não deve pensar exatamente isso, né? Será que pensa isso mesmo? Porque parece irracional, mas na verdade, às vezes por conta do baixo conhecimento sobre o assunto que a pessoa tem, ela é motivada a postar coisas pelo sentimentalismo, pelo sensacionalismo que essa reportagem com essa informação, aquele vídeo, enfim, traz. Então, é legal você problematizar essa temática dessa maneira, certo? Bom, agora, olha só que legal esse eixo temático, gente, eu acho interessantíssimo, o eixo temático trabalho. Nesse eixo temático, nós temos aqui o tema: o home office é verdadeiramente um avanço para as relações de trabalho? E aí, Prof. Carla, trabalho em casa. Vocês devem perceber aqui que isso aqui é um ambiente da minha casa na qual eu trabalho, aonde eu faço o meu home office. Né? Mas será que esse home office é verdadeiramente um avanço nas relações de trabalho para todo mundo? Essa é uma aposta bem legal também, tá? Porque com a pandemia, uma parcela significativa da população se viu obrigada a trabalhar em casa. Alguns já trabalhavam em casa, já era comum fazer isso. Outros foram obrigados. E a pergunta que fica e que a banca pode fazer para você é: será que essa facilidade trouxe benefícios para o trabalhador ou essa nova forma de atuar profissionalmente trouxe ainda mais perdas? Em alguns aspectos que poderiam, inclusive, ser levantados e pensados por você, né, por exemplo, são a jornada de trabalho, que é pouco delimitada, né? Porque se a pessoa pode trabalhar a hora que ela quiser e tal,
mas será que quando ela tá trabalhando em casa ela não trabalha mais? Porque eu ouvi muita gente falando assim, eu trabalho mais em casa do que se eu tivesse lá no ambiente, porque lá no meu ambiente terminou o meu horário, eu tô indo embora. Mas na minha casa eu acabo estendendo muito mais o meu tempo de trabalho. Né? As questões das metas abusivas que muitas empresas colocam para os seus trabalhadores, que com certeza, né, interferem na quantidade e na qualidade do descanso necessário entre uma jornada de trabalho e outra. Bom, então, ó, muita reflexão para você. Pensa na quantidade de assunto que você tem para escrever redação agora, hein? Bom, um outro eixo temático é o eixo temático saúde, para você dissertar sobre pandemia 19, e aqui nós temos um leque de possibilidades que envolve a pandemia. Então, você pode receber, por exemplo, uma proposta de redação no seu concurso sobre temas que suscitem a reflexão sobre a noção de comunidade, né, encaixando conceitos como empatia, como solidariedade. Também pode aparecer para você temas de redação que considerem o produtivismo como tônica social. Né? Então, durante a pandemia, muito se falou sobre uma economia em detrimento da vida de trabalhadores que estiveram expostos durante o ano de 2020, especialmente aqueles autônomos, os informais. Né? E isso diz muito sobre a nossa sociedade. Ainda esse leque de possibilidades que envolve a discussão, que daí são vários eixos temáticos dentro do eixo temático saúde por conta da pandemia, também a redação pode trazer as práticas condenáveis que durante a pandemia ganharam força e espaço para se exporem, né, sem grandes represálias, como por exemplo a xenofobia. Um exemplo que você pode dar com relação a isso, para sua redação ficar bem embasada, é o fechamento das fronteiras em alguns países e os discursos de algumas figuras políticas, inclusive brasileiras, pautadas nesse preconceito. Uma outra questão que também pode aparecer, que inclusive foi tema do Enem, que aconteceu agora em janeiro, né? Que é a saúde mental. Mas isso outras bancas podem aprovar, porque, gente, tem banca que não tem vergonha de repetir tema, tipo, nenhuma vergonha mesmo. Então, questões sobre saúde mental, desigualdade social, também pode ser consideradas, embora, claro, né, a questão da desigualdade social pode ser cobrado sem necessariamente estar atrelado à pandemia. Né? Então, assim, é válido, inclusive, destacar que o isolamento desempenhou, vamos dizer assim, um agravamento em ambas as questões, tanto na nossa desigualdade social, então todo aluno que vai fazer redação em 2021 precisa estudar desigualdade social, mas também, lembre-se, então, que impactou fortemente a desigualdade social e impactou fortemente também a questão da saúde mental, né? Ainda falando de exemplos, por exemplo, da questão, por exemplo, do eixo temático saúde, pode aparecer para você um tema sobre os desafios do isolamento social na pandemia e os perigos do movimento antivacina, que já é um tema muito antigo, que os professores de redação sugerem que pode aparecer, mas o movimento antivacina ainda pode aparecer na sua prova, tá? Outro eixo temático, e as temáticas, né, que é o de segurança, pode aparecer para você ainda sobre a crise do sistema carcerário brasileiro. Agora, em julho de 2021, saiu o novo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança, que mostra que, apesar da população carcerária ter diminuído no Brasil no último ano, ainda o caos está instalado no sistema carcerário brasileiro, ou seja, não resolvemos o problema, né? Também o aumento da violência com as próprias mãos na contemporaneidade, aí pode aparecer feminicídio, violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra idosos, contra deficientes físicos, né? Bom, então é isso, né? Hoje o nosso papo foi sobre estudar sobre esses eixos temáticos. Então eu trouxe isso aqui para você entender o método, né? E como estudar por eixos temáticos, né? Como que você pode fazer a sua redação, né? E claro que agora que eu citei vários temas de redação, chegou o momento de eu te explicar um pouco sobre como desenvolver essa redação. Então, imagine um tema, que o tema seja desinformação na sua prova. Né? Então, você vai falar da questão da utilização das técnicas de comunicação e de informação que são utilizadas para induzir o erro ou dar uma falsa imagem de realidade, tudo isso mediante a supressão
ou ocultação de informações, minimização da importância ou modificação no seu sentido. Então, tem como um dos objetivos influenciar a opinião pública de maneira a proteger interesses privados, né? Então, além disso, é preciso lembrar que, para uma proposta de intervenção sobre esse assunto, existem agentes específicos que devem ser escolhidos a partir do eixo temático desenvolvido, como, por exemplo, né, esses que eu coloco aqui na tela para você. Então, se o seu eixo temático é educação, quais que são os agentes para a conclusão da sua redação? O Ministério da Educação, por exemplo. Cultura e comportamento, o Ministério da Cultura, por exemplo. Segurança, aí tem o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, né, que é das mulheres, da família, etc., a Organização Mundial das Nações Unidas. O tema é economia e desenvolvimento. Você pode colocar como agente na proposta de intervenção Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento, Ministério da Indústria. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Você pode falar sobre transportes, o Ministério dos Transportes, Ministério do Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. E na saúde, as duas principais instituições para que se tornam agentes é o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. São ótimas ferramentas para a sua redação. Agora, você quer uma carta na manga para todos esses temas de redação, esses eixos temáticos que eu passei para você? Quer uma carta na manga? Então vamos lá. Qual é a citação que você pode usar? Olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Todos os nossos eixos temáticos têm como você usar essa citação, que é a nossa Constituição Federal, dentro dela, como uma forma de você, né, enriquecer o seu repertório sociocultural. Você ainda pode falar sobre o artigo 3. O artigo 3 da Constituição Federal traz os objetivos fundamentais da República. Então, você pode falar sobre construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses 4 incisos do artigo 3º nos auxiliam a pensar sobre questões ligadas ao eixo temático sociedade, como poderia ser a fome, a perda de renda, né? Então, cabe pensarmos nesses tempos de pandemia. Fica fácil. Então, as desigualdades, sejam elas de classe ou relacionadas, por exemplo, à má distribuição de recursos entre os estados da nação. Você pode utilizar isso ali. Até o inciso 4º, né, também pode ser aliado quando você vai falar de racismo, homofobia, quando a gente coloca que é promover o bem de todos sem preconceitos de origem ou toda forma de discriminação. É uma questão bem atual, provável de aparecer em 2021, também que é referente ao tratamento dado aos idosos em nosso país, né? Que pode, inclusive, aludir ao inciso constitucional 4º desse artigo 3º para fundamentar a defesa de um tratamento que respeite os interesses dessa população mais experiente, certo? Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Um grande beijo e espero você na nossa próxima aula e nos nossos outros vídeos. Afinal de contas, você tem muito repertório sociocultural dentro aqui do Método 1000 com a professora Carla Kurz. Um grande beijo e até mais!